Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 2. Eu vou trazer para os irmãos nesta noite uma palavra rápida de reflexão. Colossenses está pertinho da epístola aos Filipenses, aos Tessalonicenses, entre uma e outra. O texto diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, com ação de graças. Perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Eu estava dando uma lida, tem uma versão que diz assim: permaneçam em oração, mantendo-se alerta com gratidão. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós tivemos, eu disse há pouco, ontem até hoje, um encontro de oração. E por 24 horas estivemos aqui orando e em jejum. Óbvio que nem todos suportam a maratona das 24 horas e alternam. Nem todos aguentam, têm estrutura física ou a saúde permite um jejum de 24 horas. Mas o fato é que estiveram aqui, jejuaram dentro do tempo que puderam, que o corpo permitiu, clamando pelo Brasil, clamando pelo mundo, clamando pelas famílias, clamando pelo governo do país, clamando pelo despertamento da igreja, colocando diante de Deus as nossas questões. A oração, na verdade, disse Paul Yong-Cho certa feita, é a chave para o avivamento. E se você parar para ponderar, sem chave você não volta para casa hoje, porque o seu carro, a sua moto, depende de uma. Se você veio de carro, de ônibus, de transporte por aplicativo, não importa, a chave está lá permitindo o seu retorno. Sem a chave você não entra em casa. Então, se nós queremos avivamento, nós precisamos da oração como chave. Eu disse aos irmãos na terça-feira passada, citando John Wesley, grande avivalista do Reino Unido, uma frase dele na qual ele diz que parece que tudo que Deus faz é em resposta às orações. Charles Spurgeon, considerado como o príncipe dentre os pregadores, disse que sempre que Deus quer chamar o seu povo a orar, Ele provoca algo para, a partir da oração, fazer algo ainda maior. Se nós soubéssemos quanto orar vale, nós oraríamos com mais frequência, com mais assiduidade, com mais paixão. Tiago diz no capítulo 5, versículo 16 da epístola que leva o seu nome, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, parece-me que versículo 6, 7, ele diz que nós devemos ser pacientes na tribulação, perseverando em oração. Na verdade, só a oração nos capacita ao exercício da paciência em tempo de tribulação. Orar
não é hobby. Eu estou dizendo isso aqui repetidamente nas últimas terças. Orar não é divertido, nem é diversão. Na verdade, a minha carne, a minha natureza, o meu corpo não se sente atraído pela oração. A minha alma é induzida, conduzida, compungida a orar, movida por uma sede que deve ser insaciável pela presença de Deus. O salmista diz no Salmo de número 42, salvo engano, que como o cervo brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A oração é o instrumento da comunhão com o Senhor. E eu gostaria de, em não muito tempo, falar sobre os frutos da oração. O que a oração gera para a nossa vida. E quero sim, a partir disto, convocar esta igreja para nós desenvolvermos aquilo que eu vou chamar, ou que eu chamo de cultura da oração. Que nós aprendamos a ter uma vida disciplinada de oração no dia a dia. Ao chegar no templo, nada ofereçamos ao Senhor sem antes orar. Nosso louvor, nosso culto, a pregação, tudo isto deve estar cercado de oração. Olha o que o profeta Jeremias diz, sob forte inspiração divina: clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A oração nos leva à compreensão de mistérios que estão encobertos e que podem nos ser revelados, porque esta é a vontade de Deus fazê-lo, mas que só serão acessados a partir da busca da sua presença. Daniel, quando orava para entender, para saber o sonho do rei Nabucodonosor, e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu a compreensão, o sonho e a compreensão. Daniel, agradecendo a Deus, diz que o Senhor sabe o oculto e o escondido, e com ele mora a luz. É a oração que nos leva ao lugar secreto de Deus, a fim de que recebamos dele revelações, compreensões e ministrações do que ele quer nos fazer entender para desfrutarmos. Na terça-feira passada eu disse aqui que a oração nos torna parceiros de Deus. É muito importante sempre lembrar disto. Deus é soberano e não precisa de ninguém para fazer nada. Deus pode fazer qualquer coisa sem participação humana. Mas olha para o Gênesis. Na sua soberania ele diz: haja. E tudo que ele determinou aconteceu. Produza, e a terra produziu. Mas depois de criar todas as coisas e todos os animais do campo, dos ares e dos mares, ele chama a Adão e diz: agora você dá nomes. Ora, o que é mais difícil, criar
do pó da terra ou dar nomes? Óbvio que criar é infinitamente mais difícil do que nominar. Então o Senhor que criou poderia ter dado nomes aos animais, mas Ele dá ao homem autoridade para fazê-lo. Por quê? Porque Deus quer a participação do homem no processo da criação. Se o irmão observar a Bíblia Sagrada, vai perceber que não há um só milagre na Bíblia que não tenha sido realizado por Deus. Vou repetir: não há um só milagre na Bíblia que não tenha sido realizado por Deus. Mas eu ainda não encontrei nenhum que Ele não tenha convidado a participação do homem. Exemplo: quem abre o mar é Deus, mas Moisés é convidado a ferir as águas. Quem para o sol e a lua é Deus, mas Josué é convidado a dar uma palavra direcionada ao sol e à lua. Quem faz Golias cair é Deus, mas Davi é convidado a atirar uma pedra. Quem cura enfermos na igreja primitiva é o Senhor, mas Pedro é convidado a passar a sua sombra sobre os enfermos para que eles sejam curados. E Paulo envia seu lenço. A oração nos coloca numa linha de parceria com o Senhor. Não é por acaso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é aquele que trabalha com. Jesus multiplica pães e peixes, mas o menino oferece os pães e os peixes. Deus está nos convidando à oração, porque tudo que Ele fará na terra será através da igreja. Você entendeu? Diga amém. Então diga assim: através de mim. Não, fala sério, direito. Através de mim, o Senhor fará coisas extraordinárias. A oração gera isto. A oração provoca isto. Segundo lugar, a oração gera alegria. Orar leva você ao lugar da alegria. Não é de maneira desproposital que Tiago diz assim: quem está alegre, cante. Capítulo 5. Quem está triste, ore. Você está triste? Ore. Coloca diante de Deus a tua tristeza. Estamos num tempo de conflitos diversos. Síndrome de pânico, picos de ansiedade, desesperança, desespero, dor, apreensão. Provavelmente a nossa geração nunca foi atingida de maneira tão frontal e violenta
por um fato tão avassalador. Mas a orientação bíblica é: ore. Neemias, no capítulo de número 8, versículo de número 10, diz assim: ide, comei as doçuras, comei as gorduras, bebei as doçuras, levai presentes para quem não tem. Hoje é dia consagrado ao Senhor, e a alegria do Senhor é a vossa força. Lá no Salmo de número 16, versículo 11, o salmista diz assim: na tua presença há fartura de alegria. Salmo 122, versículo 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 126, o salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro o seu povo, estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e se diziam entre os povos: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, com verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. A oração nos leva a uma experiência de alegria. As pessoas querem felicidade, realizando seus desejos, sonhos e caprichos. E é incrível que depois que o sonho é realizado, ela descobre que a fome continua insaciável. Ah, meu sonho é aquele carro. O dia que Deus me der aquele carro, ai, não te conto. E aí, de maneira incrível, Deus cria uma oportunidade inesperada e você consegue ter o carro. E de maneira incrível, daqui a uma semana, você está passando com o teu carro dos sonhos na avenida, e do teu lado passa um outro carro do sonho de alguém, e você diz assim: vou trocar meu carro. Porque a alma humana é insaciável. Só existe uma coisa, um elemento, uma experiência que pode saciar a nossa alma. Experiência, intimidade, relacionamento com Deus. O resto nunca vai te satisfazer. Teu preenchimento não está num novo amor, teu preenchimento não está numa vida desregrada, teu preenchimento não está em ter o filho que você tanto sonha, teu preenchimento não está, muito menos, na troca da casa, na troca do carro, em passar no concurso. O que preenche a sua alma é a presença de Deus, que enche o teu coração de alegria, plenitude, completude e abundância. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 22 a 24, eu gosto desse texto. Jesus diz assim: a mulher grávida sente tristeza quando é chegada a sua hora. Jesus está falando da angústia, da apreensão do parto, das contrações seguidas, repetidas, que normalmente vêm no horário menos improvável. Aí ele diz: a mulher grávida sente, menos provável, a mulher grávida sente tristeza quando chega a sua hora. Aí ele diz: assim também sois vós. Hoje, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez eu vos verei, e vós vos alegrareis, e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
Salmo 132, versículo 16 diz: o Senhor vestirá os seus sacerdotes com vestes de alegria e os cobrirá com júbilo. Sabe o que o salmista está dizendo? Deus vai te dar camisa de alegria e casaco de júbilo. Você vai ser vestido com contentamento, gratidão, satisfação, louvor, júbilo, alegria. A oração te dá a experiência de uma vida de alegrias. Se tem alguém do seu lado, diz para ele assim: ora. Terceiro, estou agilizando para não demorar muito. Primeiro, a oração ativa o mundo espiritual. Segundo, oração gera alegria. Terceiro, oração gera livramento. É incrível como muitas vezes Deus te chama a orar sem você saber o motivo pelo qual está indo a oração, e o Senhor está anulando um laço armado diante de você que você não viu, você não prevê, mas a oração está cancelando o laço que o adversário montou contra você. Uma irmã essa madrugada me disse assim: olha, pastor, meu marido está com 4 noites trabalhando. Hoje seria a noite que meu marido, chegando em casa, iria dormir, mas meia-noite o meu coração ferveu para vir para a oração. Eu queria orar, e eu disse para ele: meu filho, vamos orar, vamos para a igreja. E eles vieram para a oração, e o Senhor Deus estabeleceu um poderoso livramento na vida deles ainda hoje. Porque oração gera livramento. Você lembra do episódio de Daniel, capítulo de número 6? Quando Daniel ora 3 vezes ao dia com as suas janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Por que ele abria as janelas voltadas para Jerusalém? Por causa da oração de Salomão. Quando Salomão inaugurou o templo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, Salomão diz assim: se um dia o teu povo pecar, e o Senhor o entregar ao desterro, e o teu povo for exilado, e em terra estranha o teu povo orar, virado para esta casa, ouve desde os céus e perdoa. Daniel, compreendendo esta oração de Salomão, abre as janelas voltadas para Jerusalém e ora. E os seus inimigos, vendo que o ponto vulnerável de Daniel era exatamente a sua devoção, levam ao rei um projeto de lei. Transforma isso aqui em decreto: que ninguém peça nada a outro Deus senão a ti. Olha, presta atenção: a outro Deus senão a ti. Ele levou o rei ao patamar de divino. Aquilo encheu o coração do rei, e o rei emitiu o decreto imediatamente. Só que quando o rei emite o decreto, Daniel permanece orando. E alguém vai ao rei e denuncia o jovem Daniel, o profeta Daniel. E a Bíblia diz que o rei ficou contristado porque ele amava a Daniel. Mas o decreto estava estabelecido, e um decreto dos medos e dos persas não poderia ser revogado. E o rei mandou lançar Daniel na cova dos leões, e o anel do rei selou a pedra que tampava a cova dos leões. Qual era a razão daquela perseguição contra Daniel? Não era apenas a sua fé. Daniel era um líder em plena ascensão no império. A Bíblia diz que o rei tinha 120 conselheiros. Sobre os 120 conselheiros, ele colocou 5, e um dos 5 era Daniel. E o rei pretendia colocar sobre os 5 um líder,
e estava planejando nomear Daniel como o líder desses conselheiros do rei. A sua ascensão estava provocando inveja, e alguém precisava tirar Daniel do caminho. Vamos transformá-lo em lanche de leões. A Bíblia diz que naquela noite o rei não dormiu. E no amanhecer do dia, o rei se levanta e manda retirar a pedra da cova dos leões. E o rei chega lá e pergunta assim: Daniel, homem valoroso, seria o caso que o teu Deus poderia ter te livrado dos leões? Quando menos espera, Daniel brada lá de dentro e diz: ó rei, meu senhor, o Senhor ouviu a voz do meu coração, e Ele sabe da minha fidelidade a ti, ó rei. E Ele enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Aleluia. A boca do leão vai fechar. A boca do leão vai fechar. Você não vai ser devorado, você não vai ser estraçalhado. O Senhor já está dando ordens aos leões, dizendo que você vai chegar, mas você não é o prato, você é apenas o visitante. O prato chega depois e vem em abundância, porque os homens que denunciaram Daniel foram lançados na cova, e a Bíblia diz que antes de caírem ao chão, os leões já os despedaçavam. Vem um grande livramento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, pela oração. Aleluia, o laço quebrou. Vou repetir, o laço se quebrou. Quarto lugar, oração gera confiança. Quanto mais você ora, mais você aprende a confiar em Deus. A oração estimula a fé. A oração nutre a fé. Quem ora tem reações incríveis em situações incomuns. Quer ver um exemplo? Abraão, levanta, toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas, leva-o a Moriá e lá oferece-o em holocausto. Isso é um conflito para qualquer mente humana normal. É para colocar o indivíduo numa crise interior sem tamanho. Mas a Bíblia diz que Abraão levanta de manhã bem cedinho, Gênesis 22. Aquilo que seria uma crise para mim, uma crise para você, faz Abraão levantar de manhã bem cedinho. Se é para fazer e se é para Deus, vou fazer logo. E a Bíblia diz que Abraão rachou a lenha. Irmão, a Bíblia diz que Abraão tinha muitos servos e muitas servas. Fala sério, Abraão precisava rachar a lenha? Ele não poderia ter chamado um dos seus servos e dito: racha a lenha, porque eu vou a Moriá? Poderia, por que não fez? Porque se o sacrifício é meu, então eu vou fazê-lo por completo. Rachou a lenha, arruma a lenha no jumento, chama seus servos e vai caminhando com Isaque. Quando chega ao pé de Moriá, Abraão olha para os seus servos, olha para isso. A ordem é: oferece o teu filho em holocausto. Mas quando ele chega à beira de Moriá, ele diz aos seus servos: ficai aqui, eu vou com o menino adorar, e juntos voltaremos. Como juntos voltaremos se você vai sacrificar o menino? Confiança. Ainda que Deus não te revele o que vem depois, a relação com Deus te mostrará que Deus nunca vai te colocar num beco sem saída.
Deus nunca fará uma armadilha para você. A oração vai te revelar que não importa quão complexa seja a situação, Deus nunca te levará a uma complexidade que Ele mesmo não possa resolver. E Abraão vai subindo Moriá com Isaac. Não é mais um menino, é Isaac quem leva a lenha agora. Se fosse uma criança, ele não poderia levar a lenha. E enquanto Abraão vai subindo Moriá com o seu filho, e eu imagino Abraão calculando tudo o que iria acontecer, como é que eu vou dizer isso para Isaac? Daí a pouco Isaac diz assim: meu pai, eu vejo o cutelo, vejo a lenha, e vejo o fogo, mas tem uma coisa que eu não vi ainda, meu pai. Onde está o cordeiro que será sacrificado no holocausto? Abraão olha para Isaac e diz assim: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Confiança. Você não viu o cordeiro ainda, mas sabe que em algum lugar Deus está providenciando um. Você não viu a solução ainda, mas sabe que Deus está trabalhando acerca dela. Você não viu o milagre ainda, mas sabe que Deus já está movendo as águas para promovê-lo. Você não viu ainda a resposta, mas sabe que Deus não te enviaria a Moriá sozinho. E quando chega lá em Moriá, lá em cima, obviamente, Abraão precisa explicar para Isaac, porque afinal de contas, repito, não era uma criança. Eu não sei, a Bíblia não diz como é que isso se procede. Eu só imagino como pai, Abraão conversando com Isaac, dizendo: olha, o Senhor me pediu para te oferecer em holocausto. E olha, Isaac, para te falar a verdade, por circunstâncias normais eu não te teria. Se Deus não tivesse promovido um milagre para que você viesse, eu não teria um filho. Então, se Deus me deu o que eu não tinha chance de ter, eu não tenho nenhum problema em entregar a Ele, porque afinal de contas eu já não tinha. Isaac, eu tenho que chamar Isaac de o filho da obediência, porque se Abraão é o pai da fé, a partir desse desafio, Isaac é o filho da obediência, porque se é meu pai, querendo me oferecer no holocausto, eu teria dito para ele: o senhor fica aí sozinho, se resolvendo com Deus, que eu estou indo para casa conversar com minha mãe. Vou dizer para ela que o senhor está querendo fazer festa comigo. Isaac sobe no altar, se coloca à disposição do sacrifício. E eu imagino Abraão orando e dizendo: Jeová, Yahvé, Deus El Shaddai, eis aqui a minha oferta. E está escrito, irmão, ele pega o cutelo. O cutelo era um instrumento pontiagudo feito de pedra ou de metal, que era usado para degolar o cordeiro. E quando Abraão desce o cutelo, ele desce com força. Tanto desce com força, que o texto hebraico diz que o Senhor lhe segurou pelo braço. E a voz do Senhor brada e diz: Abraão, Abraão. Oh Senhor, não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho me negastes. A confiança de Abraão é tão grande que o Senhor precisa não apenas bradar, mas ele segurar o braço para ele não fazer aquilo que ele recebeu ordem. Mas como assim? O escritor da Epístola aos Hebreus decifra. Ele diz no capítulo 11 que pela fé Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, porque sabia que o Senhor poderia ressuscitá-lo mesmo depois de morto.
confiança. A oração gera confiança. Creia. Creia. Está difícil? Creia. Ah, pastor, se eu soubesse. Não, eu não sei. Mas creia. Vai orar. Pede para o Senhor gerar confiança no seu coração. Pede para o Senhor gerar esta confiança que te dá tranquilidade. Esta confiança que te faz dormir. Tem uma família em Betânia, muito chegada de Jesus, composta de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Matthew Henry, teólogo norte-americano, diz que Marta era viúva. Parece-nos que Lázaro e Maria eram 2 coroões. Então os 3 irmãos moravam juntos. Jesus, quando queria almoçar numa viagem, dava uma parada na casa de Marta e de Maria. E só uma dona de casa sabe o que significa alguém chegar na sua casa trazendo mais 12 na hora do almoço. Jesus fez isso na casa de Marta. E enquanto Jesus está conversando e ensinando, Maria esquece a cozinha e senta aos pés de Jesus para aprender. Marta está lá, se arrebentando, preparando o almoço sozinha. Quando Marta percebeu que estava trabalhando só, e Maria, na maior tranquilidade, sentada ouvindo Jesus, Marta veio de lá para cá e falou: Senhor mestre, o senhor não está vendo isso? Eu lá na cozinha sozinha, preparando o almoço, e Maria aqui sentada, te ouvindo. Jesus olhou para Marta e disse assim: Marta, Marta, por que você fica ansiosa com as coisas que são passageiras? Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte das coisas que permanecem. Encerrou o assunto. Encerrou? Não. Continua lá em João 11. Quando Lázaro adoece, Marta e Maria mandam um recado para Jesus: Lázaro, teu amigo, a quem tu amas, está doente e é para a morte, é grave. Jesus não veio curar a Lázaro, mandou um recado: a doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Se aquele recado fosse para mim, eu ia entender que Lázaro não iria morrer. É para a glória de Deus. Mas Lázaro morre. E Jesus não vem para a cerimônia fúnebre, nem vem para o sepultamento. 4 dias depois, alguém chega no ouvido de Marta e diz assim: o mestre está chegando aí. Irmão, Marta tinha um nervo, porque Marta tem uma personalidade forte, é só dar uma analisada. Ela levanta e vai encontrar Jesus na entrada de Betânia. Sabe o que significa isso? Naquela cultura, ia encontrar na entrada da cidade, na entrada da aldeia, era uma forma de dizer: o que temos que resolver, a gente consegue resolver aqui, não é mais necessário entrar. A razão pela qual mandamos te chamar não conta mais, não tem como reverter. Marta vai encontrar Jesus na entrada de Betânia e chega lá e diz assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Ela diz assim: eu sei, na ressurreição do último dia. Tipo assim, eu queria agora, senhor, não é lá na frente não, porque lá na frente está na eternidade, eu não tenho noção de eternidade. Quando Jesus viu que não dava para conversar com Marta, porque ele ainda disse assim: Marta, eu já te disse que se você crer, você verá a glória de Deus.
Mas Marta não está em condição de entender. Por que Marta não está em condição de entender? Porque quem se ocupa apenas das coisas materiais não gera sensibilidade para as espirituais. Aí Jesus diz assim: vai e chama Maria. Alguém chega no ouvido de Maria e diz: o mestre está aí fora e te chama. Maria levanta e vai correndo. E é incrível que Maria diz a Jesus a mesma coisa que Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que tem duas coisas que Maria faz e Marta não faz. A primeira, Maria prostra-se. Porque quem conhece o caminho da oração não tem problema em se prostrar. Quem assenta para ouvir Jesus ensinar não tem problema em se curvar. E prostrar ali é proskeneo, adorar, lançar-se aos pés, beijar os pés. Ela já chega adorando, e na sua adoração ela olha e diz: Senhor. Ou seja, Lázaro morreu, mas nada muda naquilo que eu tenho em ti. Lázaro morreu, mas eu continuo confiando em ti. Tu és o meu Senhor, eu te adoro. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pode ler o texto, logo em seguida a Bíblia diz assim: Jesus chorou. Jesus não chorou com a lógica de Marta, mas chorou com a postura de Maria. E é agora que Jesus diz: dize-me, onde o puseste? E é interessante que quando chega lá, Marta de novo tenta florescer sua incredulidade. Quando Jesus diz: tirai a pedra, Marta: mestre, 4 dias, cheira mal. Jesus diz assim: Marta, eu não já te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, vive. Tem que terminar. Oração gera confiança. Se você estabelecer na sua vida uma disciplina de oração, você vai ver como a confiança vai florescer na sua alma. Quem não ora tem sobra de autoconfiança. Quem ora tem sobra de confiança. A autoconfiança te frustra, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E não está dizendo que eu não posso confiar nele. Está dizendo assim: maldito o homem que confia no homem e que faz da força do seu braço a sua expectativa, a sua segurança. Mas bendito, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Vou concluir. Eu queria ainda falar que a oração te leva a esperança. Oração gera esperança. Cada vez que você ajoelhar, dizendo para você mesmo que não tem mais jeito, você vai levantar de algum modo crendo que ainda há jeito. Quantas vezes você ajoelhou dizendo assim: é a última vez? Aí quando você levantou da oração, você insistiu novamente para o milagre. Quantas vezes você ajoelhou dizendo: Senhor, é a última vez que eu vou orar sobre isso aqui, não oro mais. Aí você fica 5 minutos de joelhos, o Espírito Santo te cobre de graça e misericórdia. Aí você levanta e diz assim: dá para dar mais um passo. Quantos já viveram isso? Levanta assim a mão, bem discretamente. Porque a oração gera esperança. O mundo, e não vou comentar
não dá tempo, mas o mundo tem pelo menos 3 grupos de pessoas: os materialistas, só creem no que tocam, só creem no que apalpam, só creem na matéria. E aí quando a matéria dissolve, acabou a expectativa. Os espiritualistas, que acreditam que toda a solução estará depois do purgatório, depois da reencarnação, criam folhagens de videira para resolverem o problema do Éden aqui, com artifícios nossos. Mas tem o terceiro grupo, aqueles que foram salvos na esperança. E a Bíblia diz que a esperança em Deus não confunde, não decepciona. Estes que são carregados de esperança são movidos pela oração, são movidos pelo relacionamento com Deus. Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículo 14: aguardando a bem-aventurada esperança. Sede pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Sede persistentes no trabalho, perseverai em oração. Aos Tessalonicenses, Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor, porque se nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que agora morrem em Cristo, Deus os tornará a trazer com eles. Paulo está falando de esperança. Tem alguém do seu lado, dá só um toque de cotovelo assim e fala assim: não perca a esperança. A oração resgata isto. Eu concluo para a gente orar. Oração gera poder. Oração gera poder espiritual. Oração gera autoridade espiritual. É incrível como a oração vai te robustecer. O salmista declara isso no Salmo de número 84, quando ele diz assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si em teus altares, ó Senhor e Deus meu. Em seguida o salmista diz: o justo vai de força em força, o Senhor lhe dará graça e glória. A andorinha e o pardal encontrou casa para si. Eu encontro os teus altares, e nos teus altares eu posso avançar de força em força. O que é avançar de força em força? Eu não tenho força para dar 2 passos. Estou quase caindo, estou quase morrendo, mas o Senhor me dá força para dar 1 passo. E aí quando eu dou 1 passo, Ele me dá força para eu dar mais 1 passo. E eu vou de força em força, avançando cada dia na força daquele que me nutre, que me fortalece e que me leva a caminhar. Fica de pé, por favor. Oração gera poder espiritual. E poderia tomar mais tempo falando um pouco sobre esse poder, que é o que a igreja mais precisa aqui na terra. O mundo inteiro jaz no maligno. A igreja não está aqui na terra como coadjuvante. A igreja não é o grupo de alienados à margem. Ei, a igreja é a agência central de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra é através da igreja. Vou repetir.
Tudo que Deus faz na terra é através da igreja, é através de nós. A oração vai te levar a uma experiência de poder espiritual incrível, e vai te revelar que poder espiritual não está relacionado com autoridade humana, autoritarismo humano. Poder espiritual é a condição de exercer o comando do reino de Deus na terra, representando Deus, sem precisar da força do teu braço. Ele diz assim: eu te darei as chaves. O Senhor te deu a chave do reino como igreja. Use a autoridade em Deus. Use o poder espiritual que Ele te deu em Deus. Lembro de uma certa feita que um amigo e pastor aqui da cidade, ele disse assim: pastor Josué, eu preciso de uma orientação. No condomínio que eu moro tem uma família, mora aí ele disse, mora não na frente da minha casa, mas numa direção aí de 100 metros. Toda semana tem briga do pai com o filho, arma. De vez em quando um tem que pular pela janela fugindo do tiro que vai sair. A polícia vem para a porta. Não gostam de evangélicos, não gostam de cristãos. Eu não posso fazer nada. Eu disse: pode. Começa diariamente a estender as mãos em direção à casa deles. Não precisa eles verem, não. Depois que você fecha a porta para dormir, estende a mão em direção à casa dele e começa a clamar acerca da família, e comece a abençoá-los. Passado umas semanas, ele chegou para mim e disse assim: funciona. Isso que foi? Ele disse: teve uma briga ontem, e o pai, em vez de puxar a arma para o filho como fazia sempre, veio na minha porta. E o cara não gosta de crente. Chegou na minha porta, bateu, eu abri, ele disse assim: pastor, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Eu gostaria que você fosse na minha casa fazer uma oração. A obra começou. Oração te dá poder espiritual. O que quer que esteja te incomodando no teu ambiente de trabalho, na tua casa, no teu casamento, no teu interior, na tua vida pessoal, começa a colocar de maneira contínua diante de Deus em oração, e você vai ver que Ele vai começar a mover as águas em teu favor.